Olá, meu nome é Marcelo da Silva Tavares, sou mestrando do programa de pós-graduação da Universidade de São Judas Tadeu, de São Paulo, e irei apresentar junto com a engenheira Kelly Araújo Simões e a engenheira Sabrina Aparecida Costa Teixeira o artigo sobre a verticalização na cidade de Santos e os impactos sobre a sustentabilidade urbana e a qualidade de vida. Somos orientados pelas professoras Andréa de Oliveira Tourinho, professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas Tadeu de São Paulo, e Letícia Moreira Siglo, professora doutora do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas. O objetivo deste artigo é analisar os impactos socioambientais oriundos do processo de verticalização incentivado pelas políticas públicas como os desafios à promoção da sustentabilidade vinculada à qualidade de vida do cidadão santista. Serão abordados os impactos socioambientais norteados por dados primários extraídos a partir das cartas de habitação, desde os anos de 2012 até 2023. Santos, segundo os dados do IBGE de 2022, é a cidade mais verticalizada do país, ficando na frente de Balneário Camboriú e Santo André, cidades altamente verticalizadas. Bom, como sabemos, dentre as formas mais eficazes para multiplicar o solo urbano, a verticalização é a mais evidente. Porém, a paisagem urbana de muitas cidades é reflexo deste fato, sendo um fenômeno que tem se acentuado nas pequenas e médias cidades brasileiras nas últimas décadas. Esta apresentação identifica e analisa alguns dos desafios decorrentes da verticalização em relação à sustentabilidade urbana e à qualidade de vida na cidade de Santos, abordando especialmente os temas referentes aos impactos socioambientais e à mobilidade. Bom, aqui vai algumas informações sobre a cidade de Santos. Situada no litoral do estado de São Paulo, ela abriga o maior porto da América Latina e também conta com o turismo e comércio como papéis significativos em sua economia. Santos é considerada a capital da região metropolitana da Baixada Santista, como veremos nas imagens a seguir. Ela é dividida em área insular, com uma área de aproximadamente 39 km² e continental, com uma área de aproximadamente 281 km², quase 7 vezes maior que a área insular. Nosso objeto de estudo está situado na área insular, que conta com 95% da população do município, aproximadamente 419 mil habitantes, de acordo com os dados do IBGE de 2022. Agora vou falar um breve histórico da evolução urbana e legislação urbanística de Santos. O café e o porto impulsionaram o processo de urbanização no século XIX, fazendo com que o centro histórico fosse o primeiro bairro atrativo para a ocupação. Com a criação das avenidas que ligavam o centro à orla, a cidade rapidamente expandiu em direção à orla marítima. A inauguração da Via Anchieta na década de 1950 também contribuiu bastante, criando um cenário favorável para o crescimento do mercado imobiliário. Leis moldaram o desenvolvimento urbano de Santos, como, por exemplo, a proibição dos cortiços em 1894, ou até mesmo a imposição de critérios que dificultaram a construção de chalés mais simples nas áreas mais nobres da cidade, e a mudança de lei número 3.529 de 1968, que é o Plano Diretor Físico, que até então limitava a altura dos prédios. A criação da lei que mais impactou a verticalização no município de Santos, que é a Lei Complementar 312 de 1998, a LUAS, Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santos, que estimulou o processo de verticalização com a liberação dos gabaritos. Na lei atual, Lei Complementar 1187 de 2022, a altura do edifício é calculada através da relação entre coeficiente de aproveitamento permitido. Bom, não podemos deixar de comentar que Santos hoje conta com um dos coeficientes de aproveitamento mais permissíveis do país. Taxa de ocupação e recuos mínimos. E em algumas áreas, esse limite é imposto pelo Comando da Aeronáutica, o Comaer, em decorrência da proximidade com a Base Aérea de Santos, situada no município do Guarujá. Nestas imagens podemos ver esta evolução referente à verticalização da macrozona leste, que abrange a área
da orla praiana de Santos, em um comparativo com os anos de 1956 e 2022. Bom, agora eu passarei a palavra para a engenheira Sabrina, que abordará o assunto referente aos impactos socioambientais causados pela verticalização no município de Santos. O nosso artigo traz dados inéditos sobre os impactos socioambientais causados pela verticalização em Santos. Alguns dados primários para a elaboração da pesquisa foram extraídos das cartas de habitação expedidas pelo município no período de 2012 a 2023. O recorte temporal foi definido baseado na data de publicação do decreto número 5.998 de 2011, que classifica as edificações sustentáveis, denominadas como edifícios verdes e inteligentes. O estudo objetiva quantificar e analisar a produção imobiliária em Santos no período estudado. Como resultados preliminares, obtivemos que no período foram construídos cerca de 260 empreendimentos, sendo divididos em uso residencial, comercial e misto, sendo a predominância de usos residenciais, com cerca de 20.000 apartamentos produzidos. Através do gráfico 1, podemos perceber que entre os anos de 2013 e 2016, tivemos um maior número de empreendimentos construídos, sendo a predominância de edifícios com mais de 15 pavimentos. O resultado que 62% dos empreendimentos construídos no período de 10 anos são maiores que 15 pavimentos, o que produz efeitos negativos acumulados sobre a cidade, que serão abordados mais adiante. Agora falando sobre sustentabilidade urbana, a partir de finais da década de 1960, foi tomando corpo a ideia de preservação ambiental. Já na década de 1970, essas ideias evoluem para discussões mais amplas sobre sustentabilidade e o chamado ecodesenvolvimento, destacando-se nos debates públicos a necessidade de revisão dos paradigmas globais de produção e consumo. O arquiteto Richard Rogers afirma que uma cidade autossustentável é significado de qualidade de vida para futuras gerações e requer planejamento urbano para isso. Ele critica a construção voltada para o lucro imediato, sem investir em tecnologias a longo prazo. O brasileiro Henry Axelrod propõe o conceito de cidade compacta, com alta densidade e usos mistos, incentivando a sustentabilidade ao integrar áreas residenciais, de trabalho e lazer, reduzindo distâncias e promovendo eficiência energética e melhoria no transporte público. Axelrod associa a sustentabilidade ao patrimônio cultural, ressaltando a importância dos valores e heranças culturais na construção do caráter e identidade das cidades, fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores. A insustentabilidade urbana surge quando há um desequilíbrio entre as necessidades da população e os recursos investidos em infraestrutura. Insustentabilidade reflete na formação de segmentação socioterritorial. Considerando esse panorama, pode-se dizer que Santos tem buscado estabelecer políticas públicas de sustentabilidade. Bom, pelo menos no papel. Em 2022, a cidade assinou o Pacto de Metas com a Agenda 2030. Segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, Santos é a cidade mais sustentável do estado de São Paulo, ocupando a 26ª colocação dentre as cidades brasileiras, apresentando uma classificação geral correspondente ao grau alto. Diante da intensa verticalização, destacam-se alguns impactos socioambientais que contrapõem os preceitos da promoção da sustentabilidade, como sombreamento e alteração no microclima local pelo efeito ilha de calor. O paredão de edifícios próximos à orla bloqueia os ventos do oceano, aumentando o consumo energético pela redução da iluminação e ventilação natural. A maioria dos empreendimentos construídos no período possuem subsolos, diminuindo a permeabilidade natural do terreno e aumentando o escoamento superficial, sobrecarregando a infraestrutura de drenagem pública e causando riscos de enchentes e problemas de saneamento. A construção civil gera resíduos, poluição sonora e emissão de gases poluentes, além de, frequentemente, para a construção de prédios na cidade,
é necessário demolir edificações existentes devido à limitada disponibilidade de terrenos vazios. A migração da população do centro para a orla, impulsionada pelo mercado imobiliário e melhores condições ambientais e de lazer, contribuiu para o esgotamento de terrenos e a valorização do solo na parte leste de Santos. A valorização do solo na porção leste da área insular dificulta o estabelecimento de pessoas de baixa renda nesta área. Outro fator, por meio da própria legislação, as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, estão localizadas afastadas dos principais núcleos de lazer, infraestrutura, comércio e serviços, dispersando comunidades tradicionais e deslocando pessoas de suas redes de apoio. A construção de bairros com arranha-céus e complexos residenciais de alta densidade leva antigos moradores a se deslocarem, perdendo o senso de comunidade e pertencimento. Além disso, a população de mais baixa renda passa a ocupar áreas ambientalmente frágeis, enfrentando inundações, patologias nas construções, deslizamentos de terra e falta de segurança. Por fim, novos empreendimentos impactam diretamente a qualidade de vida e a identidade dos bairros, resultando na supervalorização dos imóveis e no aumento do poder de persuasão das grandes construtoras. Em resumo, a verticalização beneficia principalmente cidadãos de maior poder aquisitivo, transformando assim os bairros e paisagens. Figura 4, temos duas imagens extraídas do Google Maps, uma de 2011 e outra de 2022. É possível observar, através das imagens, a construção de pelo menos mais 3 empreendimentos neste trecho da rua. A presença oponente desses edifícios faz com que as antigas residências existentes pareçam ainda menores. E o que nos traz a pergunta: o que será que esses moradores sentem ao ter estes paredões de prédios construídos ao seu redor? Bom, passarei a palavra agora para a engenheira Kelly, que abordará sobre os desafios da mobilidade em meio à segregação socioespacial. Falaremos um pouco sobre os impactos da verticalização sob a ótica da mobilidade urbana. Vilaça nos traz a ideia que, à medida que os homens produzem as cidades, produzem simultaneamente as condições de deslocamento. E, nesse contexto, o poder econômico é bastante relevante. Afinal, aqueles que o detêm reservam para si o perto e oferecem o longe ou fora de mão aos demais. Isso no espaço repercute em forma da segregação socioespacial, que tem impacto direto na qualidade de vida, principalmente quando a gente fala dos deslocamentos diários que os indivíduos precisam realizar. É importante a gente ter em mente que o perto não está atrelado apenas à distância física, mas também às condições de deslocamento, à acessibilidade, à disponibilidade de modais, porque isso impacta diretamente no tempo que vai se gastar com o deslocamento. E nessa questão, os indivíduos que são forçados a viver longe dos pontos de interesse acabam enfrentando tempos maiores e tendo reduzido o tempo disponível para outras atividades, como exercício, interações sociais, tempo com família. E isso afeta negativamente as relações pessoais e a qualidade de vida. Além disso, outros impactos, como o gasto maior com combustíveis, com manutenção, inclusive a alimentação, por estar longe de casa e coisas desse tipo. Da segregação social, como resultado já do nosso grupo de estudo, a gente consegue perceber que a maior parte dos empreendimentos do mercado formal estão localizados na Zona Leste e estão aí representados por essas bolas laranjas, né, que são dimensionadas de acordo também com a área construída. E já o mercado voltado para a habitação social são localizados quase que completamente, né, nas outras macrozonas, né, como na macrozona noroeste e morros. Apenas um desses empreendimentos de interesse social está localizado na porção leste, como a gente pode ver ali com a bolinha azul da encruzilhada. Complementando a informação anterior, o gráfico apresentado nesse slide demonstra que praticamente 70% do total da área construída no período está localizado em apenas 7 dos 59 bairros existentes na área insular. Todos esses bairros são
localizados em áreas bastante valorizadas, e cabe ressaltar que nenhum deles recebeu construção de interesse social nesse período. E mais a fundo essa questão, o grupo utilizou o Google Maps para simular tempo de deslocamento. Nesse caso, foram comparados os empreendimentos de interesse social, sendo que só um deles está localizado na porção leste, né, mais próximo aos pontos de interesse de comércio e serviços. E os resultados vou apresentar um pouco mais na frente. Os pontos de interesse foram selecionados dois, que são o bairro do Gonzaga e o bairro do Centro, que são dois locais que têm essa concentração de serviços e comércio. Na simulação, nós utilizamos o modal ônibus e consideramos os mesmos horários de ida e volta dos pontos de interesse dos diversos empreendimentos de interesse social. Na sequência, nós conseguimos perceber que o empreendimento localizado na encruzilhada toma nesses deslocamentos 2 a 3% do tempo diário do indivíduo que mora ali. Já nos demais empreendimentos de interesse social, que estão localizados na macrozona noroeste e morros, esse tempo toma de 4 a 9% do tempo diário, algo bastante relevante. Algumas conclusões desse nosso artigo, a gente traz principalmente o fato dessa verticalização que leva Santos ao título de cidade mais verticalizada do país, que ela ocorre desvinculada da capacidade de suporte. Isso gera, assim, impactos ambientais diversos, como apresentados anteriormente no decorrer dessa apresentação, e impacta negativamente na qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, a gente tem a certeza que as políticas públicas municipais elas precisam ser analisadas de forma bastante criteriosa para que seja aferida a sua real eficácia. Um dos exemplos disso é a questão da moradia de interesse social, né? Que quando você acaba prevendo esse tipo de moradia, mais afastada dos grandes centros, né? Ou dos centros com maior disponibilidade de serviços e comércio. Isso, né? O desafio de Santos, assim como também de outras cidades, né? É conciliar essa verticalização com a sustentabilidade urbana. Conseguindo distribuir, né, os benefícios urbanos de uma maneira equitativa e combater, né, essa herança colonial e patrimonialista da sociedade que se reflete na legislação, ainda na legislação atual urbanística de Santos. Dessa forma, concluímos a apresentação do artigo desenvolvido. Eu sou a Kelly e gostaria de agradecer em nome do grupo CAPES, a Universidade São Judas Tadeu e a ANAP. Bom, sou Marcelo, gostaria também de agradecer às nossas orientadoras, doutora Andréa Tourinho e doutora Letícia Sigolo. Eu sou a Sabrina e os nossos contatos estão disponíveis a todos para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Obrigada!